Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora nossa aula 23 de Noções de Eletricidade e Eletrônica. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através do flip-flop SR com clock, onde aprendemos a sua definição, finalidade e vimos também os flip-flops JK com clock, onde aprendemos a diferença entre cada um deles. Hoje iniciaremos o nosso estudo através do flip-flop D com clock. E aqui na figura nós temos o símbolo deste tipo de flip-flop e temos também a sua tabela verdade, certo? Com as entradas D, CLK e a saída Q. No caso aqui do símbolo nós temos a saída Q e Q barrado, o CLK, certo? Que é disparado por borda de subida de clock e a entrada D, certo? Porque, ao contrário dos flip-flops SR e JK, o flip-flop tem apenas uma entrada de controle síncrona, que é essa entrada D. Então, a operação do flip-flop D é muito simples. A saída Q irá para o mesmo estado lógico presente na entrada D quando ocorrer uma borda de subida em CLK. Em outras palavras, o nível lógico presente na entrada D será armazenado no flip-flop no instante em que ocorrer a borda de subida de clock. Então, aqui nós temos uma figura para ilustrar as formas de onda que estão presentes nas operações do flip-flop D, certo? Porque o flip-flop D é disparado apenas nas bordas de subida do clock, como podemos observar aqui na imagem. Então, aqui agora nós temos o LED D ou LED transparente, porque o flip-flop D, disparado por borda, usa um circuito detector de borda para garantir que a saída responderá à entrada D apenas quando ocorrer a transição ativa de clock. Se esse detector de borda não for usado, o circuito resultante operará de forma um pouco diferente. Esse circuito é chamado de LED D e tem a configuração mostrada na figura abaixo, como vocês podem observar bem aqui, certo? Então, o circuito contém uma LED NAND e um direcionador de pulsos formado pelas portas NAND 1 e NAND 2, porém não tem circuito detector de borda, certo? Como vocês podem observar aqui, certo? Nós temos a NAND 1, NAND 2 e a entrada de habilitação, que é abreviada por EN, certo? Que é uma entrada comum das portas que implementam o circuito direcionador. Então, aqui nós temos a operação do LED D, certo? Que é descrita a seguir. E nós temos a tabela verdade, certo? Com as entradas EN e D e a saída aqui. No caso, o X aqui representa o irrelevante, né? Indica irrelevante. E o Q0 é o estado imediatamente anterior a EN para o nível baixo. Então, quando o EN for nível alto, a entrada D produzirá um nível baixo em uma das entradas SET ou reset do LED NAND, fazendo com que a saída Q tenha o mesmo nível lógico que a entrada D. Se a entrada D mudar de nível enquanto o EN estiver em nível alto, a saída Q seguirá estas mudanças. Em outras palavras, quando o EN for igual a 1, a saída Q será igual à entrada D. Neste modo, disse que LED é transparente. Então, quando o EN for nível baixo, a entrada D estará desabilitada a alterar o LED NAND, visto que a saída das duas portas direcionadas serão mantidas em nível alto. Assim, as saídas Q e Q barrado permanecerão no mesmo nível lógico em que estavam antes que a entrada EN fosse para o nível baixo. Em outras palavras, as saídas têm os níveis lógicos físicos, não podendo mudar de valor enquanto o EN estiver em nível baixo, mesmo que o nível lógico da entrada D mude. Então, aqui nós temos o símbolo lógico para o LED D, certo? Onde nós temos a saída Q, Q barrado, entrada D. E podemos observar que, apesar da entrada EN operar como se fosse a entrada de clock para um flip-flop disparado por borda, não existe o pequeno triângulo na entrada EN. Isso porque o símbolo do pequeno triângulo é usado estritamente para indicar entradas que provocam alterações na saída apenas quando uma transição ocorre. Então, o LED D não é disparado por borda. Entradas assíncronas.
para os flip-flops estudados até agora, as entradas S, R, J, K e D têm sido denominadas entradas de controle, denominadas também de entradas síncronas, porque os efeitos na saída do flip-flop é sincronizado com a entrada de clock, né, que é representado pelo CLK. Então, as entradas de controle síncronas têm de ser usadas em conjunto com o sinal de clock para disparar o flip-flop. E a maioria dos flip-flops com clock também tem uma ou mais entradas assíncronas que operam independentemente das entradas síncronas e da entrada de clock. As entradas assíncronas podem ser usadas para colocar o flip-flop no estado de 1 ou 0 em qualquer instante, independentemente das condições das outras entradas. Mas o que seria realmente uma entrada assíncrona? São entradas de sobreposição, podendo ser usadas para sobrepor todas as outras entradas, de modo a colocar o flip-flop em um determinado estado. Então, aqui nós temos as entradas assíncronas, certo? Do flip-flop JK, que no caso seria o preset e o clear, como está representado aqui na imagem, certo? Então, essas entradas são ativadas em nível baixo. A tabela verdade que nós temos aqui resume o efeito dessas entradas na saída do flip-flop. Então, nós temos a entrada J, K, CLK, preset e clear e a saída aqui, certo? No primeiro caso, nós temos que preset é 1 e clear também é 1. Então, as entradas assíncronas estão desativadas e o flip-flop está livre para responder às entradas JK e CLK. Em outras palavras, a operação síncrona pode ser realizada. No segundo caso, nós temos que o preset é 0 e o clear é 1. A entrada preset está ativa e a saída Q é imediatamente colocada em nível 1, quaisquer que sejam os níveis presentes nas entradas JK e CLK. A entrada CLK não pode afetar o flip-flop enquanto o preset for 0. Então, aqui no caso em que o preset é 1 e o clear é 0, a entrada clear está ativa e a saída Q é imediatamente colocada em nível 0, independentemente dos níveis presentes nas entradas JK e CLK. A entrada CLK não pode afetar o flip-flop enquanto o clear for 0. E neste outro caso, nós temos preset igual a 0 e clear também igual a 0. Esta condição não deve ser usada porque resulta em uma resposta ambígua. Então, é importante perceber que essas entradas assíncronas respondem a níveis de tensão contínua. Isso significa que se o nível 0 for mantido na entrada preset, o flip-flop permanecerá no estado Q igual a 1, independentemente do que estiver ocorrendo nas outras entradas. De forma similar, um nível baixo constante na entrada clear mantém o flip-flop no estado Q igual a 0. Portanto, as entradas assíncronas podem ser usadas para manter o flip-flop em um estado particular, por qualquer intervalo de tempo desejado. Então, na maioria das vezes, entretanto, as entradas assíncronas são usadas para setar ou resetar o flip-flop no estado desejado, determinado pela aplicação por meio de um pulso momentâneo. Muitos flip-flops com clock que estão disponíveis em circuitos integrados têm essas duas entradas assíncronas. Alguns flip-flops têm apenas entrada clear, alguns têm entradas assíncronas que são ativas em nível alto, em vez de ativas em nível baixo, e o símbolo para esses flip-flops não apresenta o pequeno círculo nas entradas assíncronas. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo com o flip-flop D, com o clock. Vimos depois o latch D, que também pode ser chamado de latch transparente, e as entradas assíncronas, onde nós aprendemos a sua definição. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.